Bora. Você quer que eu Beleza, saia para Renan. só o Vadito começar? Pessoal, boa noite, amigas e amigos, companheiras e companheiros. Estamos de volta aqui com a nossa conversa dos domingos. E, enfim, conjuntura com suas tintas trágicas. O Brasil já assumindo liderança da mortandade, né, do coronavírus, sem governo para enfrentar essa pandemia. Vamos sair dessa pandemia provavelmente, né, muito pior do que entramos. Né? E nós sabemos que ela desnudou aquilo que sempre se soube, né? A igualdade social é o principal traço da sociedade brasileira e a Covid-19, ao se abater sobre nós, né, deixa isso sem véus, sem névoas, né? Deixa isso claro, deixa isso nítido. Porque se foram os ricos que trouxeram a doença para cá, são os pobres, são os vulneráveis, são aqueles e aquelas, né, que não têm à sua disposição meios de proteção, que moram em áreas de baixo saneamento, né, que não têm recursos para comprar sabonete e álcool gel, que não têm a proteção necessária de renda mínima para ficar em casa se resguardando. Então, muitas vezes, eu mesmo tenho sido muito crítico, né, quando eu vejo, aqui, sobretudo aqui no Rio, matérias jornalísticas, né, que mostram gente nas ruas. Né? Agora, boa parte dessas pessoas está nas ruas não é por ser irresponsável, não é por estarem seguindo as diretrizes de Bolsonaro, né? Embora isso também contribui muito, né? Mas é porque não tem condições, tem que botar comida em casa, tem que prover a família. Né? E, em relação a isso, o governo brasileiro não faz rigorosamente nada. E, paralelamente a isso, nós aqui no Rio de Janeiro ainda há uma disputa sobre quem mata mais, né? Se é a polícia ou se é o coronavírus. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Né? Hoje, aqui na nossa conversa, nós vamos tratar desse assunto. Né? Se nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro política de segurança pública ou se nós temos aqui política de extermínio. Mas antes de nós entrarmos na nossa conversa, eu quero que você, por favor, nos diga, né, de onde você está falando, de que cidade, né, se for do Rio de Janeiro, de que bairro, de que país. Não é muito comum aqui nas nossas conversas pessoas que estão morando, ou estão passando temporadas e hoje, né, talvez temporadas mais longas no exterior. E também peço a você que compartilhe, que curta, que comente, que chame os amigos. Nós temos que fortalecer as redes, né, da resistência aqui nesse espaço de redes sociais. Né? Então, é muito importante que você esteja contribuindo, né, para que as forças de esquerda, as páginas que prezam o processo civilizatório, que querem um Brasil melhor e que resistem ao fascismo, sejam fortalecidas por aqui. Tá? Então, é esse o pedido que nós fazemos. E estamos aqui na minha página no Facebook, no YouTube, no Twitter, na página do meu querido camarada, amigo Paulo Pimenta. Tá? E hoje eu tenho dois convidados especiais, dois queridos amigos, dois companheiros, camaradas. Lênin Pires, professor da UF, né, onde desenvolve pesquisas acerca dessas questões ligadas à segurança pública, e o meu companheiro, amigo Marcelo Dias, colega advogado. Né? Marcelo é um
militante, né, importante aqui no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, sobretudo em defesa, né, do movimento negro e da luta antirracista. Eu tive a honra, né, quando presidente da OAB, na minha gestão foi criada a Comissão de Igualdade Racial, e o Marcelo foi o primeiro presidente da Comissão de Igualdade Racial criada naquele momento, no meu mandato na OAB, e hoje eu tenho a honra de ter o Marcelo aqui conosco, né, juntamente comigo e com o Lene, para debatermos esses assuntos, debatermos esse tema. Tá? Então, eu quero agradecer desde já aos dois, ao Lene e ao Marcelo, por gentilmente terem atendido ao meu convite para estarem aqui comigo. E já vou começar, né, provocando o Lene. Lene, dados recentes do Instituto de Segurança Pública aqui do Governo do Estado do Rio de Janeiro dão conta, e isso foi amplamente noticiado, de que aqui nos primeiros 5 meses desse ano, né, a polícia bateu aos mortos, né, por força de ação dos agentes de Estado, ou seja, da polícia, né, bateu a casa de 741 mortes, né, o que bate um recorde desde 1998. Desde 1998 que se faz essa medição, essa foi o maior número de mortos aqui no Rio de Janeiro. E, ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa dá conta, informa, que diminuiu o número de homicídios. Aí tem gente que comemora isso e faz a ligação, olha, está vendo como está correto combater, né, a bandidagem, os delinquentes, né, botando bala na cabeça deles, né, diminui o número de homicídios. Então, eu já começo te provocando em relação a isso. Há correlação, né, e aqui nós podemos atribuir essa alta letalidade da polícia do Rio de Janeiro, que não vem de hoje, mas está batendo recorde. Boa noite, Lene. Obrigado aí por atender o nosso convite. Bom, boa noite, Vadir Damus. Boa noite, web espectadores do programa do deputado Paulo Pimenta, particularmente no programa dominical do meu amigo, de longa data. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Já tive uma oportunidade de conversar com o Vadir ao vivo, né? Eram tempos distintos. E também é um prazer estar aqui com o Marcelo Dias, que é um amigo de longuíssima data, né? De antes dele ter sido deputado, né? Enquanto sindicalista, nós dois éramos sindicalistas na época. É realmente um prazer muito grande. Olha, o Vadir, essa sua provocação é muito boa, porque me dá a oportunidade de afirmar que não há, evidentemente, nenhuma correlação. Quer dizer, o aumento do número de mortos, né, por parte da polícia não significa que está se matando os assassinos, não é isso? E nem tampouco que essa é uma política de segurança pública eficaz sob quaisquer aspectos. Na verdade, esse é o acirramento, é uma forma de incrementação de um modelo de genocídio mesmo, né? Que aí sim se coaduna com uma lógica de exclusão social que é embalada por uma perspectiva que uma sociedade reserva, né, e que é de sua característica, de se conjugar com aspectos de um racismo institucionalizado nas práticas policiais, né, que vai fazer um trabalho seletivo em determinadas áreas da cidade, da região metropolitana, do Estado, né, porque isso, na verdade, esses dados, 741 mortos em 5 meses, é no Estado do Rio de Janeiro, mas, evidentemente, a região metropolitana, né, é onde se verifica a maior quantidade, e sob, pelo menos, em torno de 80% da população negra, né, da população que é alvo dessa ação, é preta e parda, né, ou seja, os negros. E isso tem a ver com um histórico, uma forma de lidar com a administração de conflitos na sociedade
que é voltada para a exclusão, que tem dois aspectos. Primeiro, não deixar, de certa forma, se estabelecer uma perspectiva democrática, nem do ponto de vista liberal moderno, né? Lá do século XIX, onde todos são iguais perante a lei, ainda que essa lei ela seja feita pelas classes dominantes, mas aonde essa igualdade formal ela é um elemento para estabelecer a crença de que todos, né, podem igualmente acessar a justiça. Ora, isso no Brasil não se verifica. Você, né, Vadir, mais do que ninguém, e também o Marcelo, que é advogado, sabem disso, que do ponto de vista jurídico, nossa sociedade jamais estabeleceu parâmetros para uma administração igualitária da justiça e, evidentemente, isso acaba estabelecendo estruturas sociais e econômicas onde se aumenta, se incrementa um abismo social enorme. E diante, né, dessa recusa a estabelecer relações igualitárias, recepcionar as diferenças que são próprias da espécie humana, né? E aí, no tocante à questão do racismo é central, o que resta são formas arbitrárias, formas violentas de administrar conflitos de interesse. E aí, quer dizer, é histórico da nossa sociedade que as polícias, como instrumentos de ação das oligarquias estabelecidas enquanto classes dominantes, que são uma questão muito importante, né? As pessoas falam muito em elite, não, porque as elites... Olha, em termos clássicos, a elite é aquele segmento da sociedade que quer estabelecer parâmetros para que os outros tenham-na como referência, né? Justamente para que elas sejam iguais, né, do ponto de vista dos direitos, etc. E tal. Então, ela vai ser uma referência. Aqui, o que a gente tem são oligarquias que não querem ser igual a ninguém, querem estar sempre na base do privilégio, querem viver sob privilégio e, portanto, o direito não pode existir igual para todo mundo. E a polícia, de certa forma, age historicamente para lidar de maneira violenta, arbitrária com essas diferenças, inclusive dentro da polícia. É muito importante que as pessoas saibam disso, né? A polícia, as polícias em geral, elas têm entradas diferentes para as camadas superiores, né? São reservados cargos de delegados, de coronel, de tenente-coronel, etc. e tal. Soldado, sargento, cabo ou inspetor de polícia, aí são as castas minoritárias, não é isso? Do ponto de vista da visão oligárquica. E, não por acaso, você vai ter nas polícias militares segmentos de pretos e pardos, né, na sua maioria. A polícia militar, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela é constituída principalmente de pretos e pardos, negros, né, que vão levar adiante essa mentalidade, essa política, até porque, primeiro, há uma formação desse sentido. Há um treinamento, uma formação, uma teoria que estabelece essa prática. E essa teoria qual é? É justamente que não há possibilidade de estabelecimento de parâmetros igualitários para viver na sociedade. Começando pela própria polícia, onde o sujeito que entra como soldado jamais chegará a coronel. No máximo, ele chega a sargento e vai sofrer muito para chegar nesse lugar. O que leva a uma série de desvios, simulacros, etc. Mercados muito particulares que são estabelecidos e que, lamentavelmente, nessa live a gente não tem condição de tratar. Agora, o resultado é esse aí. O resultado é uma política, né, que nos últimos 20 e tantos anos, né, 23 anos que a gente vem monitorando, sempre foi marcado por extrema violência de natureza letal, sem contar as outras formas arbitrárias de lidar, né, produzindo feridos, produzindo esculachos, né, que é a categoria nativa que todo mundo conhece, produzindo, então, uma naturalização dessa desigualdade das mais variadas áreas da região metropolitana. E aí é muito interessante que aqui da Zona Sul
para a Zona Norte, Zona Oeste, mas também agora cada vez mais a Baixada, você tem essa atuação das polícias produzindo marcas muito particulares sobre essa população. Agora, para terminar aqui, né, para poder passar a palavra para Marcelo Dias, a responsabilidade é só da polícia? Não, não. O Ministério Público e o Judiciário têm muita coisa a ver com isso e eu espero demonstrar ao longo da nossa conversa, né, como é que isso acontece. Muito obrigado. Marcelo, essa mesma pesquisa, esses mesmos dados, né, a que o Lênin fez referência, do Instituto de Segurança Pública aqui do Governo do Estado do Rio, em relação a essas mortes, né, esse recorde de mortes, informa que 78%, né, dos que foram letalizados, ou que foram mortos nessas ações policiais, são de negros e pardos. Né? Como é que você lê isso? Como é que você... Aqui você atribui, né, o fato de, numa escala que já é absurda, né, de 741 mortes por força de ação do Estado em 5 meses. E disso, 80% dessas mortes são de homens e mulheres, né, negros e pardos. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí por ter atendido ao nosso convite. Teu microfone, Marcelo. Teu microfone, Marcelo. Marcelo, ativa o teu microfone aí. Boa noite, Adi. Uma satisfação estar aqui com você e com o Lênin. Quero agradecer o convite. Como você disse, em março de 2010, você, na qualidade de presidente da OAB do Rio de Janeiro, OAB combativa de luta que você presidiu por 2 mandatos, eu procurei você junto com o Tuninho Gaúcho, saudoso Tuninho Gaúcho que nos deixou, Lênin conheceu, e o Rogério, te procuramos para você criar a Comissão de Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro, e você prontamente se propôs a criar essa comissão, nos disse que não criaria naquele ano porque era o ano de campanha, onde você estava tentando a reeleição para a presidência e não queria ser visto como um oportunista que estava criando uma comissão para angariar voto. Depois de eleito, você cumpriu a sua palavra e criou a Comissão de Igualdade Racial da OAB, que foi uma das mais ativas do Brasil. Lamentavelmente, 7 anos depois, ela foi extinta. Ela acabou, foi simplesmente extinta pelo atual presidente do Conselho Federal da OAB. Mas isso é uma outra conversa, que a gente vai debater num outro momento. Adi, eu quero te parabenizar por trazer esse debate da questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e a questão do extermínio. Porque nós estamos falando de segurança pública num estado onde nós temos um governador que, na verdade, não tem uma política de segurança pública. Que nós sabemos que uma política de segurança pública que preserve a vida das populações excluídas e marginalizadas, ela é uma política baseada numa política de inteligência por parte das forças de segurança, é uma política baseada numa interligação com todos os setores, com todas as secretarias do governo, e não somente uma política de guerra, uma política de combate às drogas que foi gestada
lá atrás, no governo americano, uma política fracassada, onde vários ex-presidentes de países da América Latina têm demonstrado que essa política de combate às drogas, na verdade, é uma política de combate à juventude negra e marginalizada nos países multirraciais como é o Brasil, Peru, Colômbia e os próprios Estados Unidos. Países multirraciais e multiculturais. Essa política de guerra às drogas é uma política de guerra, no nosso país, é uma política de guerra à juventude negra. Uma política de combate às drogas, Adi e Lênin, e nossos telespectadores, não pode ser baseada numa guerra às comunidades carentes, que é o que nós estamos vendo nesse país. Moreira Franco, quando foi governador, ele disse que em 6 meses iria acabar com a marginalidade no estado do Rio de Janeiro. E o Lênin sabe que no governo Moreira Franco foi o governo que mais matou jovens negros. Não existe um outro período onde teve uma política de extermínio da nossa juventude, principalmente na Baixada Fluminense. Marcelo Alencar implantou uma política de dar uma remuneração àqueles policiais que mais matassem o jovem negro, ao invés de ser uma política de valorizar o profissional de segurança com formação, com uma política humanitária, era uma política de premiar o policial que mais matasse. E hoje nós temos um governador que declarou guerra às favelas. Um governador que manda a sua polícia apontar o fuzil para a cabeça da garotada, da molecada na favela e atirar. Um governador que sobe num helicóptero junto com a polícia civil e atira do helicóptero lá em Angra dos Reis, numa tenda onde evangélicos estavam orando. Um governador que solta do helicóptero na ponte Rio-Niterói para comemorar a morte de um jovem que já estava rendido, um jovem que tinha problemas mentais. Um governador que a sua polícia sobe o Complexo do Alemão e mata, há 30 dias atrás, Adi, 13 jovens, a maioria negra. Uma polícia que mata uma menina de 8 anos na Nova Brasília, chamada Ágata. Uma polícia que entra no Complexo do Salgueiro, lá em São Gonçalo, e joga 2 granadas dentro de uma casa e mata um menino de 14 anos, Adi. Esse menino, Adi, João Pedro, queria ser advogado como nós somos. Então essa não é uma política de segurança, é uma política de extermínio da juventude negra. Nós vimos nesse estado, recentemente, um miliciano ser pego com armas, com equipamentos para produzir mais de 100 fuzis, e ele foi preso sem sofrer um tiro. Mas quando a polícia entra numa favela, principalmente o BOPE, que é uma polícia treinada para matar, eles não saem da favela, não descem da favela sem arrastar um corpo negro. Então essa política é uma política de genocídio, é aquela política que a Achille Mbembe chamou da necropolítica. O Adi, você citou o coronavírus. Hoje, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, nós temos 2 formas de exterminar a juventude negra. Uma é através das armas, que nós introduzimos aqui, que você falou,
e o Lenin também falou. É através das armas, dos fuzis, que dão 111 tiros em 5 meninos entre 14 e 19 anos no bairro de Costa Barros, na favela da Largatixa, quando essas crianças estavam voltando do Parque de Madureira, depois de comemorar o pagamento, o primeiro salário que um desses jovens receberam. 111 tiros. A polícia americana, que é uma polícia que pratica o extermínio, a violência racista contra os negros nos Estados Unidos, nunca teve uma prática de disparar 111 tiros contra a juventude negra naquele país. O Lenin sabe que a última pesquisa demonstrou que a polícia do estado do Rio de Janeiro, um estado que tem cerca de 17 milhões de habitantes, mata em um ano mais do que a polícia de todo os Estados Unidos, que tem cerca de 350 milhões de habitantes. A polícia do Rio é uma polícia genocida, uma polícia treinada para exterminar a nossa juventude. E a outra forma de exterminar a juventude negra e o povo negro é essa que você colocou, Adir. É o coronavírus, a Covid-19. Nos Estados Unidos, Adir, a população negra representa cerca de 13 ou 14% da população, mas são 70% dos mortos pelo coronavírus. Aqui no Rio de Janeiro, a Covid chegou através de uma mulher que mora na Barra, que veio dos Estados Unidos, uma mulher da classe média alta, que mora na Barra, que veio da Europa e contaminou a sua empregada doméstica, negra, que mora no sul fluminense. Foi a primeira morte por coronavírus no Rio. Uma empregada doméstica que foi obrigada a continuar trabalhando, mesmo a sua patroa estando contaminada. Essa patroa sobreviveu. Mas a empregada doméstica negra, que não tem um sistema de saúde de primeira linha, como tem na Barra, ela veio a falecer porque os governos Temer, governo golpista, o governo Bolsonaro não investe no sistema único de saúde. E a população negra e favelada não tem um sistema de saúde para atendê-los. O prefeito de Duque de Caxias, tentando finalizar essa primeira intervenção, o prefeito de Duque de Caxias, Adir, ele foi contaminado pelo coronavírus, mas ele sobreviveu, porque ele não se tratou no SUS, no posto de saúde, nos hospitais de Caxias. Ele foi se tratar no hospital de Ponta, na Barra. Mas Duque de Caxias é a segunda cidade com mais mortes pelo coronavírus, somente atrás do Rio de Janeiro. A elite branca e racista tem condição de se tratar, mas o pobre, negro e favelado, ele morre porque ele não tem condição de se tratar. Nós temos um presidente que nega a ciência, que se recusa a seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, se recusa a usar a máscara, vai para manifestações sem máscara, sem usar o álcool gel, dando exemplo para que milhões e milhões de seus seguidores saiam para as ruas sem proteção, sem se proteger dessa pandemia que está destruindo o mundo. Não é só o Brasil, mas nós temos um presidente que não acredita na ciência. Nós somos o único país do mundo que não tem um médico
No Ministério da Saúde, nós temos um engenheiro militar no Ministério da Saúde há quase 2 meses. Nós temos que tratar esse presidente como um criminoso, Adi, e temos que levá-lo ao Tribunal Penal Internacional, onde são julgados os criminosos de guerra. São 55 mil mortos em 3 meses. Eu estava lendo um artigo hoje na grande imprensa que diz que na pior época de matança pela delinquência no estado do Rio de Janeiro, nós não chegamos a 55 mil mortos no Rio e no Brasil. Então, parabéns a você, Adi, por trazer esse debate, porque nós estamos, como diz o movimento negro, nós estamos por nossa própria conta. Nós não podemos contar com o governo do Brasil. E quando nós estamos distribuindo as cestas básicas, os kits limpeza dentro das favelas, o que acontece? Acontece o que aconteceu há 15 dias atrás na Cidade de Deus, uma das regiões mais pobres da nossa cidade, do nosso estado. A polícia entrou lá e matou um jovem negro, Adi, que estava distribuindo cesta básica. Essa é a política de extermínio, de genocídio do governo Witzel e do governo Bolsonaro. Perfeito, Marcelo. Lênin, voltando com você, quando se fala em política de segurança pública, pelo menos aqui no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro, se resume essa expressão segurança pública a combate à criminalidade urbana. A ideia, né, que se tem é essa. Qual é o conceito de segurança pública, de uma política pública de segurança que pode e deve ser construída sob os postulados do Estado Democrático de Direito? E queria também, Lênin, já encavalando 2 assuntos numa pergunta só, fenômeno das milícias. Né? As milícias, em tese, estão mandando no país. O esquema miliciano está nas cercanias de palácios em Brasília. E o berço da milícia, salvo engano meu, é o Rio de Janeiro. Né? O que é esse fenômeno miliciano? Né? Como é que ele está hoje? Qual é o enraizamento dele? Né? Nós sabemos que um dos traços essenciais do que nós chamamos de milícia é a presença de agentes do Estado, né, nos seus bandos, nas suas composições. Né? Como é que isso está se dando hoje no Rio, particularmente, no Brasil em geral? Tá, obrigado pela pergunta, Vadi. Eu vou primeiro saudar, aproveitar que eu já vi aqui no chat várias pessoas, né, conhecidas, estou acompanhando aqui o bate-papo. O Rogério Dutra, da Universidade Federal Fluminense, nosso colega, né? Vou agradecer pela audiência, a Elias Xavier, lá da UFRJ, Celso Cultied, que é técnico administrativo da UF, também nos acompanhando, e o Lênin Maranhão, meu xará. Né? Mas eu vou oferecer minha resposta para o Enio Aparecido Teixeira de Jesus, que está na lista aí, tentando estabelecer uma controvérsia e desviar o assunto, porque é típico, né? Nesse momento está discutindo outra coisa que a esquerda, não sei o que, não, olha só, que é a questão de segurança pública, e eu acho que a gente tem que debater na perspectiva de estabelecer programas de superação de um problema que não é nem da direita, da esquerda e do centro, é da sociedade brasileira, e a gente percebe pelo aquele evento envolvendo o trabalhador norte-americano, né, a ação da polícia, que é um problema mundial, né, como chamou a atenção o Marcelo Dias, diz respeito à questão do racismo, da intolerância, né, da dificuldade de lidar com a diferença numa perspectiva democrática. Então, nesse sentido, um conceito de segurança pública tem que ter muito claro o que é, primeiro,
segurança e para quem? Né? O nosso conceito de segurança pública, lamentavelmente, leva como pressuposto que o que é público pertence ao Estado, quando, não pior, pertence ao governo. A segurança do governo, a segurança do Estado no tocante às garantias para lidar com uma suposta ordem pública, uma ordem que deveria pressupor a ordem social, a ordem política, mas é meramente a segurança do Estado de fazer aquilo que ele, enquanto um conjunto de sujeitos voltados para dominar a sociedade, acredita que deva ser a ordem e que justamente tira de cena a vontade popular, a vontade expressa, né, a partir de programas que visem o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da sociedade. Então, nesse sentido, a primeira coisa que essa visão de segurança pública, que não leva em consideração a democracia, quer é apartar grandes segmentos da sociedade da informação. Da informação sistematizada e estratificada do ponto de vista do conhecimento formal, né, da educação pública, seja nas escolas públicas, seja nas universidades, seja no desenvolvimento científico. Quer dizer, então, a primeira coisa que é importante para a gente pensar em segurança pública é entender que a sociedade deve ter acesso a maneiras igualitárias de informação. Informação, né, e de construção de elementos para fazer o discernimento do que é adequado, do que pode ser feito, do que é razoável, na perspectiva de que a sociedade, de conjunto, estabeleça parâmetros de administrar conflitos. Nós estamos falando, quando a gente fala em segurança pública, estamos reconhecendo que a sociedade ela tem diferenças, ela pode ser até desigual do ponto de vista material. Agora, essas desigualdades elas não podem ensejar a naturalização da miséria, a naturalização da violência, a naturalização da morte por problemas de saneamento básico, por falta de acesso à saúde pública básica, de não estabelecer meios das pessoas poderem se desenvolver com base em parâmetros de cultura, né, de expressão artística. Tudo isso é parte do processo de construção de uma segurança da sociedade. Então, o público aí tem que ser a segurança da sociedade. Inclusive, aí entra um pouco a minha perspectiva, muito particular, uma segurança que pressuponha um traço muito próprio do Estado em qualquer lugar do mundo, que é a inclinação e a capacidade de uso da força, da violência contra os indivíduos, contra os grupos. Você verifica isso em todo o mundo. Na França, por exemplo, a maneira como os imigrantes são tratados, nos Estados Unidos, como os negros são tratados, né? Na Turquia, como, de certa forma, os sunitas são tratados, né? Ou seja, como a diferença ela é, de certa forma, construída como um meio de dominação por parte de uma minoria que se proclama como maioria a partir do momento que entra no Estado. E aí, nós temos hoje no Brasil um governo que a gente precisa dizer com todas as letras. É um governo de uma minoria. Ele mesmo assume isso. Ele diz que é 30%. 30% de quê? 30% de ignorância, 30% de intolerância, 30% de uma visão que coloca na violência, os meios de estabelecer formas de se viver em sociedade. Não me parece que essa possa ser uma minoria capaz de dizer que um governo tem a legitimidade para afirmar um modelo de segurança pública como a gente observa. E que, é bom dizer,
Ah, o governo Bolsonaro é que faz isso. Não, é verdade, olha só. Essa política de violência voltada contra as periferias, contra os segmentos menos quinhoados da sociedade, particularmente pretos e pardos, é uma política estruturada que o Estado brasileiro, ao longo de décadas, vem implementando. O que não quer dizer que todo governo concorda com isso. A gente não pode dizer, por exemplo, né, que o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso concordava com isso. Agora, a gente pode dizer que parte do governo dele concordava com isso. Por quê? Porque parte do governo dele foi constituído de oligarquias históricas, tradicionais, né? Como o governo Lula não foi favorável a isso, mas também existia, na sua base de apoio, segmentos, né, que concordavam com isso. Por exemplo, o senhor Jair Messias Bolsonaro, que no início do governo Lula era a base de apoio. Por quê? Porque era um oportunista, era conveniente e está sempre voltando para fazer política junto à massa, ao povo. Certo? Mas ele sempre teve essa visão violenta de lidar com a diferença da base do extermínio. Isso aí não se pode dizer com relação ao Bolsonaro. Ele sempre foi muito claro com relação a isso. O problema é que a nossa sociedade naturalizou essa violência e ela quer que ela seja exercida. Há segmentos na sociedade que quer que ela seja exercida contra o outro. E esse outro, quanto mais pobre, quanto mais distante, quanto mais desprovido dos recursos intelectuais, materiais, ele é mais suscetível a essa violência. Por isso a gente vive hoje, de certa forma, a consagração desse modelo, né? Então, uma segurança pública alternativa, ela tem que partir da população e dos movimentos sociais. Vadir, eu tinha preparado um PowerPoint. Eu não vou mostrar ele todo, não. Eu vou mostrar o final dele, vou pedir para o Renan, né, para começar a passá-lo, porque eu quero chegar no final desse PowerPoint. Olha só, eu tinha trabalhado a ideia. Vocês conseguem ver aí? Está exibindo? Está exibindo, Vadir? Tá, né? Eu tinha. Olha só, é muito importante passar esse PowerPoint muito rapidamente, porque mostra como o Globo, por exemplo, está dando conta desse crescimento das mortes policiais. Isso tudo que você falou. O jornal O Globo, imagina, o jornal O Globo está dizendo que nunca foram registradas tantas mortes por ação policial nos últimos 22 anos. O Globo, que é porta-voz dessas oligarquias que a gente conhece, né? E, por outro lado, né, que esses dados equivalem a quase 5 pessoas mortas diariamente no Rio pela polícia. Ora, durante a Covid-19, o Rio de Janeiro, a polícia, matou 292 pessoas, um crescimento de apenas 14% em relação ao ano passado, né? Enquanto no resto do país isso foi variando de 22%, 26%, 50%, etc. e tal. E pretos e pardos, olha só, é o Globo que está dizendo, são 78% dos mortos em ações policiais no Rio de Janeiro em 2019. Né? Esse é um dado que está aqui no dia 6 de junho desse ano, e é o negro que sofre essa insegurança. Isso foi dito quando aquela menina Agatha faleceu. Olha só, eu quero advogar, para finalizar, que nesta conjuntura é muito importante a gente colocar a ação da nossa resistência contra essa política de extermínio direcionada ao Ministério Público e à intervenção do Judiciário. E vou dizer por quê, Vadir, para terminar. O Partido Socialista Brasileiro impetrou no ano passado uma ação direta de preceito fundamental, de número 635. Né? Para quê? Para que fossem reconhecidas e sanadas as graves lesões a preceitos fundamentais da Constituição praticadas pelo Estado do Rio de Janeiro, como bem chamou a atenção Marcelo Dias, né? Seja na ação lá atrás, né? Do Moreira Franco, do Marcelo Alencar, né? Foi a mesma coisa com o Sérgio Cabral.
O próprio governo Garotinho não ficou atrás disso, e agora o Witzel proclamando que essa é a política, né? Então, foi feita essa ação direta do Supremo, todo mundo sabe que por conta disso, o Supremo decidiu que não pode ter ação da polícia nas favelas, né, nas comunidades. Ora, é a primeira vez na história, Vadir, que movimentos da favela conseguiram submeter uma sustentação oral ao Supremo. Foram admitidos como amici curiae dessa ação. E sabe qual é a importância disso? Eu vou passar para o próximo quadro. É que meus colegas lá do grupo de estudos dos novos ilegalismos, né, coordenado pelo Daniel Irata e pela Carolina Grilo, fizeram já um estudo com base em dados que eles possuem, de pesquisa deles, como também de operações policiais, de dados do fogo cruzado sobre operações policiais. Eles dão conta de que nesse breve espaço de tempo, do dia 5 de junho ao dia 19 de junho, que começou a vigorar, né, aquela ação, aquela decisão do Edson Fachin, houve uma redução bastante significativa. Ou seja, se você pegar todos os dados do que foi a ação da polícia de 2007 até 2019, a regularidade dessas operações policiais, a quantidade de mortes, era de se esperar que morresse, nesse período de apenas 14 dias, 21 pessoas. No entanto, só foram observadas 3 notificações de mortes, bem como no caso de feridos, que é o segundo grupo aqui, né? Você tinha uma estimativa de 12 feridos e notificação de 6. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... Perdão, vou parar vou interromper aqui o compartilhamento. O que eu quero afirmar é o seguinte: é muito importante a organização dos movimentos sociais, né? Aquela ação, ela tinha como grupos que estavam ali associados à Justiça, o Educafro, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Justiça Global, que é uma ONG importante, a Associação de Redes de Desenvolvimento da Maré, Movimento Negro Unificado, Instituto de Estudos da Religião, Conselho Nacional de Direitos Humanos, o município de Angra dos Reis, que o Marcelo chamou a atenção agora, né, que no ano passado deu guarida a esse governador, Wilson Witzel. Ele fez parte, ele figura como responsável junto aos demais, né, com o movimento Mãe de Manguinhos, Rede de Comunidades de Movimentos contra a Violência, Falacari, enfim, um conjunto enorme de movimentos que criaram uma situação importante que chegar no Supremo, o quê? Uma decisão para se cumprir a Constituição. Então, o que eu quero dizer é que eu estou num momento de formulação de resistências, um ano eleitoral, de política pública, e é muito importante, então, que a gente se volte para o Ministério Público cumprir com suas atribuições de monitorar essas ações da polícia, inclusive entendendo que dentro da polícia tem gente que não está de acordo com essas políticas e são pressionados por esses grupos obscurantistas que fazem disso, Vadir, para responder a sua questão, um grande negócio. Um grande negócio que primeiro começa ali com aquela coisa do arrego, o espólio de guerra, até que percebe que na favela, nas comunidades, tem muita vida, tem muitos recursos, tem uma economia que gira ali e, portanto, vai estabelecer a proclamação de uma soberania que desafia, primeiro, a organização local das pessoas que sempre ali estiveram lidando, né, a revelia do Estado. O Estado brasileiro tem um preconceito com relação a essas populações. Favela é resistência.
favela sempre foi uma tecnologia social de desenvolvimento do pobre para lidar com a exclusão que é proclamada do ponto de vista normativo do direito e ensinado nas escolas, né, que é o chamado racismo institucionalizado, que vai derivar desse racismo que estrutura a forma de pensar e de agir na sociedade. Por outro lado, essa economia brutal, ela vai estabelecer os laços com a política e vai redundar em projetos de sujeitos oportunistas, como é o senhor Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eu quero te dizer, para terminar, é que, para resistir a essa economia que está se avançando sobre o país, para lidar com a exclusão, com a precariedade, é necessário que os movimentos sociais se organizem, que os democratas se organizem, façam como o Daniel, como a Carolina agora, né, que pegaram o seu conhecimento e colocaram a serviço desses movimentos para fazer a pressão no Ministério Público, no Judiciário, para que eles cumpram o seu papel e rompam com a lógica oligárquica. Você desculpe que eu me alonguei bastante, mas é muito raro eu poder fazer, né, a apresentação da minha perspectiva política conjugando com aquilo que eu aprendi nos bancos escolares, né? E na minha opinião, Vadir, para terminar, nós realmente temos que entender que nossa luta é com as oligarquias que sempre estão estabelecidas, que nesse momento estão tentando fazer, né? Tentando não, já fizeram esse governo de refém. Já fizeram esse governo de refém, por dentro e por fora. Mas eles, evidentemente, querem fazer esse governo sangrar, e tomara que sangre mesmo, mas sangre rápido. A gente não pode esperar até 2022. A gente não pode esperar até 2022. Porque senão nós vamos sofrer ainda mais redução das nossas potencialidades e vamos assistir mais mortes nos segmentos populares. Desculpe, me alonguei muito. Não, tranquilo, mas o importante é a qualidade daquilo que você está expondo para nós aqui. Isso é que é fundamental. Eu vou agora provocar o Marcelo, mas já no caminho de considerações finais, né, porque o nosso tempo já praticamente se esgotou. Então, Marcelo, nós sabemos aqui no Brasil, né, que no Brasil vigoraram 350 anos de escravidão. Os países, né, que adotaram o regime escravagista, o Brasil foi o último país a abandonar esses laços nefastos, né, os laços da escravidão. E óbvio que isso é um traço ainda dominante na sociedade brasileira. E aqui, apesar disso, as nossas elites, as classes médias, as classes dominantes, né, sempre quiseram passar a ideia de que aqui não há racismo, né, que aqui existe harmonia social, né. Tivemos teóricos nesse sentido, de boa de má fé, né. Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, é um exemplo, né, embora ele enalteça o papel dos negros aqui na formação da nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele defende a ideia de que aqui acabou existindo uma harmonia, né, entre as chamadas raças, né, e nós sabemos que isso não é verdade. E a abolição, se ela significou o fim jurídico da escravidão, né, mas ela simplesmente também não deu conta, né, da integração dos negros na sociedade brasileira. Os negros ficaram ao Deus dará. Marcelo, e hoje nós vemos, né, sobretudo após o episódio da morte do George Floyd, do assassinato de George Floyd, do cidadão George Floyd nos Estados Unidos, a força do movimento negro, né, naquele país, né, manifestações que extrapolaram as fronteiras dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, Marcelo, como é que está o movimento negro? Como é que está a resistência negra
como é que estão as organizações, né, dos combatentes antirracistas aqui no nosso país. Teu microfone. Adi, antes de entrar nessa sua pergunta, que é muito importante e é uma pergunta que toda a militância está fazendo ao movimento negro no Brasil, eu quero só fazer uma pequena observação sobre a fala do Lenin, que nós, do Movimento Negro Unificado, também estamos assinando essa petição junto ao Supremo Tribunal Federal, que o ministro Edson Fachin é o relator, e ele deu um parecer favorável a vários pontos dessa petição, que tenta deter a mão genocida do governo Witzel nas favelas. E essa pesquisa que foi feita na UF, que o Lenin citou, pelo instituto chamado GENI, mostrou que em 2 semanas, 18 vidas foram preservadas a partir da decisão do ministro Fachin. E em 52 semanas, em um ano, 486 vidas serão preservadas se o Supremo votar a favor da ADPF 635. Então, como o Lenin falou, foram várias organizações que atuam em defesa das comunidades faveladas contra as violações de direito que entraram no Supremo pela primeira vez, e nós, do Movimento Negro Unificado, temos a honra de estar assinando essa petição e participando como amigo da corte. Com relação ao que você colocou, Adi, sobre o levante negro nos Estados Unidos, e que despertou o levante negro no mundo. Londres, os negros de Londres, da Inglaterra, também se levantaram contra o racismo naquela sociedade. Os negros e os imigrantes em Paris, na França, nos bairros de árabes, de africanos, nos bairros que são verdadeiros guetos na sociedade francesa, também se levantaram. A rebelião, o levante negro nos Estados Unidos fez que várias cidades começassem a discutir a reformulação da polícia naquela sociedade, e essa reformulação chegou ao Congresso americano. O Partido Democrata apresentou uma proposta de reformulação geral da polícia e obrigando o Partido Republicano também a apresentar uma proposta menos radical do que a proposta do Partido Republicano. Então, esse levante fez com que a ONU se posicionasse essa semana aprovando uma resolução que não citou os Estados Unidos, porque todos nós conhecemos a força do Império, e o Império agiu para que a resolução da ONU não citasse os Estados Unidos, mas aquela resolução citou 5 vezes o homem negro George Floyd, assassinado pelo policial branco, e tirou uma comissão para investigar o racismo sistêmico no mundo. Aí chegamos no Brasil, que todos nos cobram. Por que o movimento negro no Brasil, um país de maioria negra, não faz um levante como existe nos Estados Unidos, onde os negros, como eu disse anteriormente, são cerca de 13 ou 14% da população. E você, Adi, na sua pergunta, você já apresentou a resposta. Nós tivemos aqui um intelectual chamado Gilberto Freire.
que em Casagrande Senzala escreveu, e Casagrande Senzala, ele foi o guia, o farol para vários antropólogos, historiadores, sociólogos, políticos brasileiros a trabalhar a ideia da democracia racial. Uma farsa chamada democracia racial. De que nesse país não tem racismo, porque ele é um país construído pelo congraçamento das 3 raças: a indígena, a africana e a portuguesa. Que aqui o branco ama o negro. E essa foi a tragédia do negro no Brasil. Porque nós sofremos uma lavagem cerebral com essa política de domesticação do negro através de que aqui todos são iguais perante a lei. Lá nos Estados Unidos, Adi, vou tentar ser rápido, porque é uma consideração final. Lá nos Estados Unidos, o branco chegava para o negro e falava: eu te odeio. Você não vai frequentar a praia que eu frequento. Você não vai frequentar o hospital que eu frequento. Você não vai frequentar a escola que eu frequento. Eu vou te pendurar na cruz e vou te queimar, como a Ku Klux Klan fez com milhares e milhares de negros. Isso fez com que o negro americano se armasse. Isso fez com que o negro americano construísse as suas próprias escolas. E hoje, meu irmão e companheiro Adi, são dezenas e dezenas de universidades negras nos Estados Unidos, coisa que não existe no Brasil. Eu fui no Harlem, em Nova York, em 2012, e Adi, você não sabe a emoção de eu entrar no hospital, onde não só os faxineiros eram negros, não só os enfermeiros eram negros, mas os médicos e os diretores do hospital do Harlem, todos negros. Aqui no Brasil não construímos essa cultura, porque os brancos nos falaram, vocês são nossos irmãos. A legislação do Brasil, diferente da legislação dos Estados Unidos, que teve uma lei chamada Jim Crow, que durante 100 anos proibiu os negros de frequentar os locais dos brancos, diferente de uma lei da África do Sul, de uma lei chamada Apartheid, que manteve Mandela durante 27 anos preso e que proibiu os negros de frequentar os mesmos locais dos brancos. Aqui foi dito que nós somos todos iguais. Mas o racismo estrutural que o Lenin falou é um racismo que possibilita, Adi, que num país onde nós somos 54% da população, você não conhece um banqueiro negro. Você não conhece um industrial negro. Você não conhece um latifundiário negro. Que capitalismo é esse? Que capitalismo é esse que exclui a metade da população de desfrutar das riquezas do país? E nós temos aqui, Adi, o racismo institucional que faz com que o Supremo Tribunal Federal, de 11 membros, não tenha um negro, todos brancos. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem 9 membros. E os negros estão representados na Suprema Corte dos Estados Unidos. Nós temos aqui, Adi, nesse país, 27 governadores, todos brancos e brancas. 26 prefeitos de capitais, todos brancos e brancas. 81 senadores, e nós só temos o Paim e o Romário. E o Romário nem sei se ele se reivindica negro. 2 em 81. Você, Adi, foi deputado federal. Você sabe que lá tem 513 deputados federais e nós não somos 50%, não somos 10%. Tem 2 ou 3 deputadas negras em 513. Esse é o racismo estrutural e o racismo
institucional, mas o Gilberto Freire disse, e assim todos os intelectuais, Fernando Henrique disse que tinha um pezinho na cozinha, todos os intelectuais colocou na cabeça do povo negro que aqui existe uma democracia racial. Quando a gente do movimento negro vai na favela e fala para o povo negro da favela: vocês estão sendo assassinados por ser negro. Deve ser o efeito Saquarema, né? No início ele tinha falado, Padir, que Saquarema estava ruim, né? A gente pode esperar um pouco, né? Porque também é bem interessante a conclusão. Alô? Olá, Marcelo. Vocês estão ouvindo? Volta aí, Marcelo. Está ouvindo? É o que eu falei anteriormente, eu estou com um problema. Me perdoe, eu estou com um problema aqui na comunicação. Então, não, vocês não estão morrendo porque vocês são negros, é porque vocês são pobres, porque vocês são favelados e moram em locais dominados pelo tráfico. 75% dos jovens mortos nesse país são negros. E eles vêm com esse papo de que nós somos pobres e estamos morando em locais dominados pelo tráfico. Então, finalizando, Adi, existe luta negra nesse país. Eu vou dar 3 exemplos de luta negra que a esquerda branca não conhece, porque a imprensa não divulga. Em 1988, Adi, quando fez 100 anos da falsa abolição, nós colocamos mais de 10 mil negros marchando da Cinelândia, querendo chegar ao busto de Zumbi, na Praça 11. Quando nós chegamos na Central, encontramos um paredão de soldados do Exército armado até o dente. O Lenin lembra disso, que não permitiu que a gente chegasse o busto de Zumbi, porque falaram que nós queríamos derrubar a estátua de Duque de Caxias, que é um carniceiro do povo negro. E quando derrubam as estátuas hoje, Lenin, nós temos que colocar a estátua de Caxias na nossa lista. Se deixar, na nossa lista, porque... dia, porra. Porque, exatamente. O Adi, a imprensa não divulgou essa marcha. Em 1995, em Brasília, 300 anos da morte de Zumbi, nós colocamos milhares e milhares de negros em Brasília, o Adi. A imprensa não divulgou nada. E agora, recentemente, nós fizemos a primeira marcha da mulher negra no Brasil. Você sabe quantas mulheres negras esteve em Brasília, o Adi? Em 2015, há 5 anos atrás, 30 mil mulheres negras. Não saiu uma linha. Você sabe que quando o MST coloca 2 mil trabalhadores em Brasília, é capa da Folha de São Paulo, a capa na Globo. Nós colocamos 30 mil mulheres em 2015 e a imprensa não falou nada. A luta negra no Brasil é invisibilizada. Eles não querem que a população brasileira, os 210 milhões de cidadãos brasileiros, saibam que existe um mundo negro, o mundo do hip hop, o mundo dos Racionais MCs, o mundo do jongo, o mundo das escolas de samba que canta Exu, como a escola de samba de Caxias vai cantar Exu na passarela no ano que vem, como falaram de Marielle, Luísa, Mains e Malês, o samba da Mangueira do ano passado, o Ileaê, o Adi, que há 40 anos tem uma escolinha que ensina a história da África. E aí, meu irmão Lenin, você falou do governo Lula, um governo que nós temos que criticar muito, mas nós temos que reconhecer, Lenin, que em 110 anos de república não se colocou tantos jovens negros nas universidades como o governo Lula colocou em 13 anos.
Lenin, você sabe melhor do que eu, ou tanto quanto eu, que em 110 anos de república foi uma minoria de jovens negros que entrou na universidade. No governo Lula foi 150 mil, Lenin. Lenin, primeiro governo Lula nós tivemos 6 ministros negros. 6 ministros negros. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca! Nós levamos luz para todos, para comunidades quilombolas que estavam há 500 anos sem luz. Então, não estou aqui para fazer defesa de governo Lula, não. Tem o Adi aí para fazer, que é um grande advogado do Lula. Mas o governo Lula deu vez e voz à população negra. É claro que em 13 anos você não corrige 500 anos de exclusão. Lula ficou 580 dias preso e quando ele saiu da prisão, o Adi Lenin, ele deu uma declaração que me ganhou. Me ganhou. Para finalizar, o Lula falou assim: eu li Um Defeito de Cor, um livro que tem 1000 páginas. Cara, eu tenho dificuldade de ler um livro de 1000 páginas. Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Lula falou: eu li Um Defeito de Cor. Eu li o livro de Florentino sobre a história da África. E se eu tivesse conhecido essa história do negro quando eu era presidente, eu teria feito muito mais. Uns não fazem porque são racistas mesmo. Alguns não fazem porque querem nos jogar ao mar, como Bolsonaro quer nos jogar ao mar. Outros não fazem porque não conheceram a história de resistência, de luta do povo negro. O débito que esse país tem com o povo negro. Lula não conhecia. Ele disse: se eu conhecesse essa história, eu teria feito muito mais. Mas o pouco que ele fez foi muito, porque ele foi o primeiro presidente que foi mais de 15 vezes ao continente africano. Fernando Henrique nunca foi. Sarney nunca foi. Collor nunca foi. Temer nunca foi. E Bolsonaro não vai porque ele odeia o povo negro. Então, me perdoe, não estou aqui fazendo uma defesa do governo Lula, mas nós temos que dar a César o que é de César. Então, obrigado, companheiro Adi, por essa oportunidade. Lenin, eu quero te agradecer aqui publicamente que nós, do Movimento Negro Unificado, em outubro do ano passado, fizemos um seminário sobre o genocídio do povo negro e contamos com a sua presença como um dos palestrantes sobre esse tema tão caro à nossa população, à nossa juventude. Parabéns, Adi, por esse tema. Continue nessa toada, porque nós temos... Eu estou vendo a esquerda branca, Adi. Leve essa mensagem, Adi, onde você está. Eu estou vendo a esquerda branca chamar uma grande manifestação, uma luta chamada antifascista. Diga para esse povo que antes da luta antifascista existe uma luta antirracista contra a matança, o extermínio e o genocídio do povo negro nesse país. Muito obrigado. Bom, Marcelo, Lenin, eu quero agradecer, a vocês dois pela generosidade e pela qualidade, que vocês emprestaram à nossa transmissão. Marcelo, lá em Curitiba, você sabe, eu integrava a equipe de advogado do presidente Lula. Eu ia lá toda semana e passava horas com ele. Mas ele leu muito, viu? Ele leu muito. E é um leitor extraordinário, viu, Marcelo? Lenin. O Lula é um leitor excepcional. Ele enxerga muita coisa que a gente não enxerga quando lê o mesmo livro, quando lê o mesmo texto. E ele, de fato, Marcelo, você tem toda a razão. Ele ficou... foram vários autores e autoras com temas do racismo no Brasil, do racismo no mundo, que ele lia. Era boa parte da pequena biblioteca que ele recebia. Eu levava muito livro para ele. Todo mundo mandava livro, aproveitavam que eu ia para lá, enfim.
mas sobre os negros, sobre o movimento negro, sobre a escravidão, sobre o racismo, ele leu muito. Né? Leu muito e aprendeu muito. Então, quando ele disse aquilo, ele disse de coração, ele falou a verdade, ele falou o que ele estava sentindo. Né? E, Marcelo, eu considero a luta antifascista aqui, ela é necessariamente antirracista. Né? Não tem como distinguir. Não é luta antifascista de um lado e luta antirracista do outro. Numa sociedade como a brasileira, né, em que, e foi disso que nós tratamos aqui hoje, que predomina uma política de extermínio, né, contra o povo negro, uma luta antifascista que não entenda que a luta também é antirracista, não é luta antifascista. Né, e, sobretudo, no governo que nós temos. Né, um governo de um racista, de um sujeito que é um bárbaro, né? Está acontecendo aqui no Brasil é algo que efetivamente esse sujeito está destruindo o Brasil, né? E ele acaba sendo o escoadouro de todas essas perversões da sociedade brasileira, né? O racismo, a homofobia, o machismo, né? A misoginia, né? Tá tudo encarnado nesse governo. Então, Marcelo e Lene, eu quero agradecer, eu quero voltar, né, de uma forma mais profunda, eu quero organizar um seminário sobre essas questões. E quero até que você me ajude nesse sentido, né, para nós aprofundarmos esses temas. Você vê, quando se fala de segurança pública aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, não há como deixar, e é por isso que eu chamei um professor especialista no assunto e chamei um militante do movimento negro, né? Porque não dá para discutir uma coisa sem a outra. Né? Você chamou um professor que estuda o tema, que é professor do Departamento de Segurança Pública da UF, Isso. no momento diretor do instituto que você apoiou, Vadir, quando eu era deputado, com uma emenda que nós, depois eu tenho que te dizer isso, a gente conseguiu levar adiante o projeto de instituição e de consolidação, com apoio seu, de outros deputados, né, que têm visão democrática, né? Mas um negro, né? É um negro. Claro, Negro, claro. né, muito orgulhoso dessa condição, condição social, condição intelectual, a condição mesmo epistêmica, né, de lidar com a vida. Eu gostaria muito de voltar numa outra oportunidade para deixar claro, viu, Marcelo, que quando eu falo sobre a política de segurança do governo Lula, FHC, isso aqui, o que eu quero chamar a atenção é que essas instituições policiais, polícia militar, polícia civil nos estados, elas são ingovernáveis do ponto de vista do mandatário, sabe? Porque elas têm quase que vida própria, ela tem interesses, e é por isso que fenômenos como a milícia são capazes de estabelecer. E elas têm armas. Ou a sociedade começa a construir meios de reverter isso, atacando lá no ponto nevrálgico, né, que tem a ver com a economia, né, porque é isso, a economia e a política. Ou ataca ali, e aí, volto a dizer, a oligarquia branca, que tem assento no judiciário, no Ministério Público, a sua maioria, né, ela deve agora começar a estabelecer uma reparação histórica com a população negra, com os segmentos desvalidos, comprando esse enfrentamento. Então, essa decisão do Fachin, do meu ponto de vista, é uma decisão histórica e importante, e acho que o trabalho dos meus colegas mostra quanto isso pode ter alcance. Agora, para que tenha continuidade, é necessário que os movimentos sociais permaneçam ativos, que nós que temos uma perspectiva democrática, ao formularmos nossas políticas para os municípios, para o Estado, estejamos em compromisso com esses movimentos
para fazer esse enfrentamento, tá entendendo? Porque, olha, essas corporações, elas são ingovernáveis. Nem o Witzel governa esse negócio, tá sabendo? Olha, e nem o Bolsonaro. O Bolsonaro, nesse momento, é o emulador das representações antidemocráticas, fascistas. Se ele morre, vai aparecer o outro, porque esse negócio tem uma vida ali. E, olha, a gente pode voltar, viu, Adi, para conversar sobre isso. Vamos voltar. Porque eu quero muito voltar. Pessoal, quero mais uma vez reiterando os agradecimentos. E, Marcelo, só complementando também, você citou as relações do presidente Lula, a prioridade que ele deu às relações comerciais, culturais, né, educacionais com o continente africano, e ele foi criminalizado por conta disso. Né? Uma das linhas de criminalização da Lava Jato foi exatamente, né, a linha de crédito que o BNDES abriu, né, em vários países do continente africano. Então, a tua observação nesse sentido também é muito oportuna, muito ilustre. Meus amigos, meus companheiros, muito obrigado, tá? Eu quero muito que a gente volte de uma maneira mais sistematizada no sentido, né, interdisciplinar de nós tratarmos dessas questões que nós tratamos aqui hoje, tá? Vou pedir a ajuda de vocês para esse objetivo, tá? Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado, Vadir. Prazer, Marcelo. E obrigado aos web espectadores aí, viu? O pessoal estava animado aí. É isso aí. Tchau, gente. Pessoal, eu tive aqui então, com esses dois queridos amigos, né, e pessoas da maior capacidade intelectual, do maior comprometimento com as causas do Brasil, com as causas antirracistas e com o aprofundamento, né, dessas questões aí em âmbito acadêmico e no âmbito da vida prática, da vida social. Vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui com você, Renan. Renan, como é que está aí? Renan, você ainda está por aí? Estou aqui, Adi. Está me ouvindo? Oi. Como é que está aí? Bastante gente em todas as redes ainda. Caiu um pouquinho, já temos 1h22 de ao vivo. Não. Então, não vou ficar lendo muito o que tem por aqui, não. Tá? Não, só queria, porque eu fui muito demandado aí esses dias, então quero aproveitar aqui hoje. E ontem, na transmissão com Pimenta, eu tratei desse assunto, essa questão da Lava Jato, Procurador-Geral da República, né? Como vocês sabem, o Procurador-Geral resolveu pedir informações à Lava Jato acerca de procedimentos, nos diversos procedimentos que a Lava Jato adota. Eles logo estrilaram, né? E por que isso acontece? Primeiro, eu não estou aqui tomando laudo de procurador de Lava Jato. Eu mantenho a mesma filosofia quando houve o embate Bolsonaro-Moro, né? Entre esses dois, eu fico com a briga. Na briga entre os dois, eu fico com a briga. E é claro que o Augusto Aras é da prerrogativa dele, ele é procurador-geral da República, mas me dá a impressão de que ele está ali querendo implicar o Moro em condutas ilegais que todos nós sabemos que a Lava Jato praticou ao longo da sua nefasta existência, né? Então não me parece ser o motivo dos mais nobres, mas que ele tem a prerrogativa e nesse sentido o direito, né, de cobrar informações, tem. E vocês veem a intensidade da reação, né? A Lava Jato é uma caixa preta, a Lava Jato ela é um Estado dentro do Estado, ela é um Ministério Público dentro do Ministério Público, isso é inaceitável, né? Então, vocês veem, hoje saiu uma notícia de que aquele sistema Guardião, que é o sistema de espionagem, 2 aparelhos daqueles são caríssimos, né? Custam milhões de reais, desapareceram lá de Curitiba, né? Que estavam aos cuidados do serviço de espionagem da Lava Jato, né? Onde é que estão os 2 guardiões, né? Então, nessa questão, né, do ponto de vista estritamente institucional, o Procurador-Geral da República tem todo o direito, tem um dever de saber, né?
que a Lava Jato estava acostumada em tutelar os procuradores, né? Tutelou o Janot, tutelou a Raquel Dodge. Como esse Aras ele é mais bolsonarista do que lavajatista, né? Embora a Lava Jato tenha sido uma das grandes responsáveis, né, pela ascensão de Jair Bolsonaro, mas agora eles vão ter que jogar a luz do sol lá sobre seus procedimentos, né? E se essa caixa preta abrir, rapaz, só Deus sabe o que tem ali dentro. Só não tem a coisa boa. Então, eu vou ficando por aqui, né? Durante a semana a gente volta. Amanhã, de volta com a de 8h30, né? No YouTube. Eu espero vocês lá, tá? Um abração, boa noite, né? E bom final de domingo aí para todas vocês, todos vocês.